Olá, boa Oi, noite. boa noite. Tudo bom, Samantha? Tudo e você? Também. As pessoas estão entrando. Boa noite para quem está entrando. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Pronto. O som tá bom, Samantha? Pra mim tá. O meu tá pra você? Tá sim, tá ótimo. Tão bom ter Então você tá bom. aqui. Tanta saudade. Ah, eu também tô feliz, super feliz. Só assim, Bom, né? Pra gente se encontrar. hoje em dia os encontros são todos assim, virtuais, mas eu já tô até me acostumando. Só não dá A para gente tomar tá uma acostumando. cervejinha depois, né? Bom, acho que a gente pode começar. Então, primeiro, Tá bom. Samantha, muito, muito obrigada por ter aceito o convite. A Samantha, assim, vocês que estão escutando, é uma pessoa super especial em todos os sentidos, tem um amor enorme por ela sabe disso, mas a Samantha é É muito recíproco. especial. Então, Samantha, eu queria que você começasse primeiro a se apresentar um pouquinho. Tá, joia. Antes de me apresentar, quero agradecer a Anne, tô muito feliz por estar aqui com vocês. E o carinho, tá me ouvindo? Anke? Agora eu tô te assumindo, agora eu tô. Eu tô ouvindo. Tá, é que você sumiu por um tempo. Esse carinho Para que por eu tô você escrevendo também é aqui o recíproco. tema. Ah, tá joia. Então, eu sou fisioterapeuta desde 2003, me formei em 2003 pela UFSCar. Eu participava do programa de assistência estudantil da UFSCar, porque eu era aluna carente. Então, me encontrei na saúde da mulher e na Masto desde o segundo ano de faculdade, porque eu tinha uma bolsa de assistência estudantil e eu ajudava a minha professora de saúde da mulher nas coletas de pesquisa desde o segundo ano de faculdade. Então, eu tenho contato com o mastro desde o segundo ano de faculdade. Me formei, prestei um aprimoramento em hospitalar, porque eu sabia que o meu estágio lá não era forte em hospitalar. Fiz aprimoramento lá no IANSP, em fisioterapia hospitalar, durante um ano. Terminei o aprimoramento, passei no concurso. Então, trabalhei 11 anos no estado, né? Então, desde que eu me conheço por fisioterapeuta, eu trabalho no SUS. Trabalhei 11 anos no estado e há quase 5 anos eu sou servidora federal. Sou servidora da Unifesp como fisioterapeuta. Nesse meio tempo, fiz outra pós, uma de uroginecologia, e fiz o meu mestrado e meu doutorado na Unifesp com pesquisas com câncer de mama, né? E a minha pesquisa de doutorado aí é sobre o tema que a gente vai falar hoje. Foi um ensaio clínico com liberação mais precoce de exercícios de membros superiores em amplitude livre. Quer falar alguma coisa, Anne? Eu tive o prazer de ser da sua banca, né? E foi assim, Sim. a sua pesquisa foi super bacana, né? Tanto é que o artigo já foi publicado numa revista de alto impacto, né? E a gente ficou super feliz quando a gente Uhum. vê as pesquisas brasileiras sendo publicadas em revistas, né, de alto impacto. Isso é bem importante para a gente. Até porque a nossa população é bem diferente também, e a gente precisa saber se a nossa população funciona igual, né, às outras populações. Mas, Samantha, esse é um tema bastante controverso, né, sobre como movimentar o braço no pós-operatório. Então, a gente, né, tem ainda uma controvérsia sem ser reconstrução mamária, né, para as próprias pacientes que fazem linfadenectomia axilar, que retiram os linfonodos, fazem mastectomia ou cirurgia conservadora, já existe uma controvérsia de como seria esse pós-operatório. E para a reconstrução mamária, então, mais ainda, a gente não tem quase nada de publicação, né? Se eu não me engano, ensaio clínico randomizado, com metodologia adequada, o seu é o único. Eu não conheço outro que tenha avaliado, né, as mulheres após a reconstrução mamária em relação à amplitude de movimento. Então, fala um pouquinho como é que foi seu estudo. Tá. O que eu publiquei foi um dos braços do estudo, tá? O outro braço aí em vias de publicação, sendo submetido para outra revista. Então, foi um ensaio clínico randomizado. Foram 120 pacientes, sendo 60 pacientes de cirurgia conservadora com técnica oncoplástica. Esse artigo ainda não foi publicado. E 60 pacientes, então, com cirurgia radical, com mastectomia e reconstrução imediata com implante ou prótese já de silicone definitiva ou expansor de tecidos. E, né, pelo nosso protocolo institucional,
As pacientes que não faziam reconstrução, elas já tinham ADM livre, amplitude de movimento livre, desde o dia seguinte à cirurgia. Isso é uma outra conversa, depois, se der tempo, eu explico por quê. As pacientes de reconstrução, nós limitávamos o movimento delas por um mês, exatamente pela falta de evidência de segurança de exercícios de amplitude livre. Independente do tipo de reconstrução mamária. Independente do tipo de reconstrução, elas ficavam limitadas, com orientação de limitação por um mês, mesmo na cirurgia conservadora, com simetrização, com técnica oncoplástica. Então, nesse ensaio clínico, metade das pacientes elas foram randomizadas e metade das pacientes mantiveram essa amplitude limitada por 30 dias. E a outra metade nós liberamos amplitude livre mais precocemente, com 15 dias de pós-operatório. E nós avaliamos, então, incidência de complicações de seroma, de deiscência, infecção e necrose, a prevalência do deiscência do seroma. Então, uma vez elas tivessem apresentado a deiscência ou seroma, nós avaliamos, né, se o fato de liberarmos o movimento em amplitude livre fizesse com que aquela complicação demorasse mais para voltar, para se resolver, né, para deixar de ter o seroma, deixar de ter deiscência. E avaliamos também como desfechos secundários, amplitude de movimento, dor e função de membros superiores. E nós não encontramos diferença entre os grupos na incidência de complicações. Então, as pacientes que nós liberamos mais precocemente os exercícios não tiveram mais deiscência, não tiveram mais seroma, nem infecção, nem necrose. E nos 2 braços de estudo, né? No que eu já publiquei, o artigo está aí para vocês verem, mas as pacientes que fizeram simetrização, cirurgia conservadora, também não tiveram maior taxa de complicação. E também não teve diferença na prevalência das complicações. Então, assim, mesmo aquelas pacientes que tinham tido deiscência, nós liberamos amplitude livre, por exemplo. E essas pacientes não demoraram mais para fechar a cicatriz do que aquelas que mantiveram o membro superior em amplitude limitada. Então, nós concluímos, né, que as complicações elas ocorrem a despeito da amplitude de movimento, né? E uma coisa que eu quero deixar claro amplitude de movimento livre não é forçar que ela chegue a 180 graus. É individualizada. Então, a orientação que nós dávamos é que elas deveriam levantar o braço até sentir dor ou repuxamento da incisão. Porque é muito individual, né? É uma coisa que eu sempre me pergunto, por que 90? Por que não 110? Por que não 80 graus? Né? Então, essa era a nossa principal questão. É a amplitude livre para aquela paciente, onde ela não sinta tracionar a incisão nem dor. Em relação à recuperação da movimentação em relação à dor e à função de membros superiores, no grupo conservadora não teve diferença, né, entre os grupos, vocês vão ver nessa publicação aí, né, depois a gente pode até compartilhar o link do artigo, eu tenho compartilhado no meu Insta, nessas pacientes de cirurgia radical, que fizeram mastectomia e implante, elas tiveram essa alteração dessas questões cinético-funcionais, então de amplitude de movimento, de dor e de função melhor em comparação às pacientes que mantiveram restritas por 30 dias. Acho que é isso. Mas então vamos lá. Só quando é que começou ao exercício com braço com movimentação livre? Então, o que você falou até agora é assim, comparando, iniciar tardiamente o movimento livre, ficar movimento limitado, até mais ou menos 30 dias, ou o movimento com amplitude livre, o resultado é o mesmo, ou seja, movimentar o braço não aumentou a incidência de seroma, deiscência, necrose, restrição de movimento, nenhum dos desfechos que você avaliou. Mas em que momento você começa essa mobilização, então? Tá. Nós começamos a fisioterapia no dia seguinte à cirurgia, com amplitude limitada a 90 graus para todas as pacientes. Então, elas operam, nosso padrão sempre de segunda, na terça-feira de manhã eu tô lá, para todas as 120 pacientes, todas vão começar o protocolo com exercícios, né? A gente tem um protocolinho de exercício limitados a 90 graus. E elas têm, desde o primeiro pós-operatório. E elas têm o segmento ambulatorial, né? Então, a gente
faz os exercícios com elas lá na enfermaria. E eu sou fisioterapeuta da enfermaria, inclusive hoje é o meu local de trabalho dessa enfermaria do Hospital São Paulo, da Unifesp. Então, elas iniciam a fisioterapia lá com amplitude limitada, recebem orientação de manter esses exercícios em casa até 3 vezes por dia, mas que pelo menos realizem uma vez por dia e que mantenham essa limitação, tanto nos exercícios. Não, Pedro, tá aqui na. Peraí, só um segundo, Anke. Tá, ela. Pronto, já falou. Ai, que linda. Desculpa. Então, Coisa mais linda. então, a orientação é de manter tanto os exercícios quanto as atividades de vida diária limitados a 90 graus nos primeiros 15 dias. Elas passam por outra sessão ambulatorial com a física, a mesma equipe nossa de pesquisadores, 7 dias depois da cirurgia, onde os exercícios são revisados e orientados que fossem mantidos limitados a 90 graus, e elas voltam uma semana depois, que é o que a gente considera o PO15. Aí, nesse momento, elas estão randomizadas. Metade mantém a amplitude limitada por mais 15 dias, metade já libera amplitude de movimento e atividades de vida diária em amplitude livre. O segmento foi esse. Então, ou seja, nos 15 primeiros dias, todo mundo movimento limitado a 90 graus. E aí, a partir do resultado que você obteve, então, o que vocês colocaram como rotina é 15 dias movimento limitado a 90 graus e a partir de 15 dias já libera amplitude de movimento. Isso independente de como tiver cicatriz. Independente de como tiver cicatriz. Mesmo porque que já como a orientação, uma deiscência, necrose, independente disso, libera. Foi liberado. Foi liberado. E como a orientação era, sentiu que tracionou a incisão, né? E a gente consegue, a gente faz um atendimento individual lá. Então, no PO15, a gente fazia o exercício com elas, sem elas estarem com roupa. E a gente via se não estava tracionando a incisão. E a gente orientava para ela levantar até sem tracionar a incisão. Então, mesmo ela já tendo a complicação, a gente liberou. E aquilo que eu falei, a gente foi avaliando até 90 dias. Então, a gente avaliou no pré-operatório, no PO7, no PO15, no PO30, 60 e 90. E a gente foi vendo quanto tempo demorou para fechar aquela complicação. E não teve diferença. Então, o fato da gente ter liberado movimentar não atrasou a cicatrização, por exemplo, ou a resolução de um seroma. Ou não piorou, né? Porque ela não, também não piorou. Seroma na hora que você liberou o movimento. Sim. E agora vem uma pergunta, então. Então, resumindo, para quem está entrando agora, né? As mulheres que fazem reconstrução, seja cirurgia conservadora com cirurgia oncoplástica, simetrização, seja cirurgia com mastectomia com colocação de expansor ou prótese, nos 15 primeiros dias limita a 90 graus, depois de 15 dias libera amplitude de movimento, que essa amplitude de movimento ela é segura, né? Ela não piorou as complicações cicatriciais quando elas já existiam e não teve novas complicações cicatriciais. Bom, isso. E antes de 15 dias, Samantha? Então, vai ser o próximo ensaio clínico. E a gente não libera no pós-operatório imediato? Então, a gente já está com uma pesquisadora para fazer isso. Vai ser o próximo ensaio clínico. A gente está escrevendo para pôr na plataforma Brasil e a gente já está engatilhado aí para ser o próximo ensaio clínico. A gente poderia ter sido menos conservador nesse meu ensaio clínico, já liberado desde o PO1. A questão seria convencer o cirurgião plástico. Né? Não sei, todo mundo acha que tem essa dificuldade. Né? Até por assim, e eu falo, eu não questiono os medos do cirurgião plástico, porque a gente não tinha evidência. Né? A gente não poderia nem chegar e falar, olha, a gente pode, porque a gente não sabia. Né? Então agora a gente tem uma experiência clínica, né? Mas a gente não tinha nenhuma evidência científica, realmente. Exato. Mas a gente está engatilhado em ensaio clínico agora, liberando desde o pós-operatório imediato, desde o PO1. Só queria fazer uma adenda, Anke, que a gente não incluiu pacientes com retalhos miocutâneos, tá? Então, o retalho do transverso abdominal, nem o retalho grande dorsal. Então, a gente não pode transpor esses resultados para essas pacientes. A gente quase não tem retalho lá no nosso serviço, por isso que não dava para incluir, porque senão ia demorar, sei lá, 15 anos para ter o N suficiente. Mas aí essas pacientes a gente avalia individualmente, vai liberando conforme a cicatrização delas. A gente acaba
avaliando as pacientes, né, individualmente o tempo todo. Mas essas pacientes a gente não incluiu na nossa pesquisa. Então, quero só deixar isso bem claro. É, eu acho que elas não vão se comportar diferente, mas realmente a Uhum, gente tem que fazer um ensaio clínico incluindo essas pacientes, porque pode ser que elas sim, respondam diferente, principalmente em relação ao glande dorsal, né? Porque tem um grande descolamento da parede torácica lateral, talvez tenha maior incidência de seroma com serão, complicação, né? Mas com o reto sim, abdominal eu acho que não faria nenhuma diferença, mas é achismo, né? A gente tem que ir sim, atrás, né, sim. dessas evidências para suportar. Tem aqui alguns comentários que realmente é difícil a gente conseguir conversar com o cirurgião plástico em relação a isso, né? É uma conduta super comum do cirurgião plástico pedir para restringir o movimento em 30 dias e sem movimentar nada, nem a 90 graus. Então, a gente realmente, assim, é uma batalha que a gente tem, porque na clínica a gente vê que pode liberar, né, que não precisa restringir. Mas a gente tem que ter, né, essa evidência, essa segurança, principalmente, para assim, olha, pode liberar. Né? Se você não quer liberar, é outra questão, mas pode liberar, isso é bastante seguro. Agora, Samanta, eu estou bem curiosa. Você acha que vai ser diferente quando você começar a movimentar no pós-operatório imediato, com Eu amplitude acho que livre? não. Eu sinceramente acho que não. A gente tem, né, um ensaio clínico sem reconstrução, tem dois, né? Tem o da Unifesp e tem o da Unicamp, vocês estão com um aí em vias de publicação também, com início Isso. precoce de amplitude de movimento em pacientes sem reconstrução, e eu não consigo ver diferença das pacientes com reconstrução. Eu acho que a gente não vai ter diferença também, mas é aquilo, né? É achismo também. A gente só vai ter certeza depois desse ensaio clínico que a gente vai fazer. A gente fez o ensaio clínico, já foi aceito na Breast Cancer Research Treatment. Ontem eu aprovei a versão final, vai ser assim nos Ah, então próximos dá para dias. sair. Mas foi o mestrado da Clarice, em que a gente fez um ensaio clínico grande, com quase 300 pacientes em cada braço, e um grupo movimentava 90 graus, que é a rotina institucional do INCA, e o outro grupo movimentava com amplitude livre, já do primeiro pós-operatório. Mas a gente não incluiu pacientes com reconstrução mamária, a gente só incluiu pacientes que fizeram linfadenectomia axilar ou mastectomia ou cirurgia conservadora. E o que a gente viu é que não existia diferença, né, na incidência de complicações em relação aos dois grupos. E o resultado muito similar foi encontrado por vocês, né, e também com o pessoal da Unicamp, que eles publicaram há mais de 10 anos. Então, eu acho Uhum. assim, está na hora da gente mudar as nossas rotinas. Eu era super conservadora em relação a isso, né? Eu fiz a gente há 10 anos, 13 anos atrás, a gente fez um ensaio clínico e que tinha mostrado um aumento de necrose nas pacientes que faziam movimento completo, por isso que eu tinha bastante receio, mas a gente nem publicou o ensaio clínico, porque ele teve um monte de problemas no meio, e eu falei assim, eu não sei até que ponto eu posso confiar nesses resultados. Então a gente realmente não publicou, mas eu tinha um receio, uma sensação de que eu não estou segura para fazer isso. E a maior parte das instituições internacionais, o MD Anderson, por exemplo, eles limitam o braço 90 graus em todas as cirurgias também, né? Então, os grandes centros também internacionais acabam limitando. Então, eu ficava com receio, embora tivesse o seu estudo e o estudo da Unicamp, né, mostrando que era possível. E agora a gente chegou, né, nos mesmos resultados que vocês, Nossa, agora e com ele maravilhoso, né? 300 pacientes, fantástico. em cada A braço. gente é pequenininho, que a gente tem 4, 5 cirurgias por semana. Aí as nossas pesquisas demoram, mas a gente consegue. Mas imagina o INCA, né? O HC3 é um É, hospital que é um hospital inteiro só para câncer de mama, né? Então acaba sim, concentrando quase todos os maravilhoso. casos, né? Não todos, mas quase todos os casos da rede pública do Rio de Janeiro. Então é claro que você tem um volume de pacientes muito maior, né? Mas Sim. foi bem bacana esse resultado. Só que a gente também não incluiu pacientes com reconstrução. A gente tem um certo problema lá para trabalhar com reconstrução, porque a equipe de cirurgia plástica fica fisicamente localizada em outra unidade, e aí eles saem um pouco da rotina institucional. Então, em termos de protocolo de pesquisa, não pode sair de rotina institucional, senão você perde tudo. Então, assim, é mais difícil a gente trabalhar com as pacientes de reconstrução, né? Mas eu acho assim, o seu estudo ele é extremamente original. A gente não tem nada na literatura e eu acho, né, que ele vem falando assim, olha, pelo menos com 15 dias dá para liberar.
Aí agora a gente vai ter que brigar para liberar antes, né? Mas pelo menos com 15 Sim. dias, né, a gente consegue. E assim, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas para que liberar cedo, né? Aí assim, eu chego em casa, eu falo, o que que eu não conseguiria fazer na minha casa sem levantar o braço além de 90 graus? Eu, assim, as pessoas têm que se perguntar isso, né? Porque eu falo, o diagnóstico, o tratamento, às vezes já dá tanto não para paciente e a gente vai para com aquela velha ideia que a gente tem que mudar. É melhor pecar pelo excesso do que prejudicar o paciente. Tudo bem, a gente tem que ter muita cautela nas orientações que a gente dá. Mas será que a gente fica dando tanto não, tanto não, tanto não para nossa paciente é o ideal? Né? Para algumas não pode não fazer diferença, mas assim, a gente pensando na nossa realidade. Mas principalmente na nossa realidade de SUS, que essas mulheres não têm ajuda nenhuma, e a gente vai dar mais um não para essa mulher com que necessidade, né? Então, eu acho que isso sempre me tocou e eu sempre. Ah, mas por que essa gana de liberar antes? Eu acho que pensando nisso, em qualidade de vida, em atividade de vida diária dessas pacientes, é por um período curto? Mas será que não faz diferença? Eu acho Não, que faz. porque muitas não têm apoio, né? Não tem assim para se vestir, Sim. para fazer as suas atividades diárias. Então, realmente, você fala assim: olha, você pode movimentar. Eu acho que dá uma sensação de liberdade, sim. E você tocou num ponto, Samantha. Eu sou assim, a gente agora tá escrevendo um artigo sobre isso, até com as pacientes da Clarice também, do mestrado dela. Mas a questão da cinesiofobia, né? A gente tem a escala de Tampa que avalia a cinesiofobia, que é o medo de movimentar o braço. E quando a gente dá essas orientações, não pode movimentar o braço, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente acaba aumentando esse medo do movimento. E nos estudos internacionais, né, em câncer de mama, eles já mostraram que os scores mais altos de cinesiofobia, né, ou seja, ter mais cinesiofobia, está associado a mais complicações. Então, não é o fato do movimento, mas é o fato de ter medo de movimentar, isso sim aumenta complicações, inclusive linfedema. Então, quanto menos a gente precisar impor de restrições a essa mulher, eu acho que a gente ganha bastante, sim. Bom, E a uma Mari... questão que eu acho. Pode falar. Não, pode falar, depois eu vou ler o comentário aqui da Mari. Gente, se vocês Uma quiserem questão que eu fazer acho um interessante comentário, também. façam aí que eu vou pegar aqui no chat e vou falando para a Samantha. Diga, Samantha, Uma coisa desculpa. importante de colocar também é que as pacientes geralmente fazem cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Mas aquelas pacientes que fazem quimioterapia neoadjuvante, idealmente, né, com um mês de pós-operatório, elas já estão fazendo radioterapia. E se a gente vai começar a movimentar o braço dessa paciente com um mês, pode ser que ela seja encaminhada para radioterapia e não consiga posicionar o braço. Então, isso pode impactar até no tratamento oncológico da paciente. Isso no artigo que ainda não foi publicado de conservadora, eu coloquei bastante na discussão. A gente não pode esquecer disso. É verdade. A Mari Fernandes é um amor de pessoa, está sempre em todas as lives que a gente faz, mas a Mari diz que ela é fisioterapeuta, trabalha na área de oncologia e também foi paciente. E ela é até legal ter esse testemunho dela, que ela fala que ela, como passando isso na pele, né, como paciente, ela realmente acha que é melhor limitar os 90 graus até os 15 dias. Né? Mari, assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Mas eu acho assim, se a gente dá liberdade para o paciente, olha, movimenta até onde você quiser, não tem restrição, mesmo que ela não chegue acima de 90 graus, ela sinta confortável com 90 graus, mas eu acho que é importante ela não ter a restrição, né? Ela pode optar por movimentar 90 graus, né? Você também acha isso, Samantha? O que você Eu acha? acho, e é aquilo que eu falei, né? Amplitude livre não é forçar o paciente a realizar a amplitude completa. Né? Amplitude livre não é amplitude completa, é a amplitude ideal para aquele paciente. E é exatamente isso. E esse negócio que você falou da cinesiofobia, achei bem interessante, né? Eu nunca tinha pensado exatamente por esse ponto. Mas eu não sei para vocês como que é, né? Tem paciente que chega para operar e traz uma tipóia para usar no pós-operatório, ainda hoje, né? Para você ver como que isso está enraizado na cabeça das mulheres, que elas não vão poder movimentar o braço, né? Que elas vão ficar inúteis com aquele braço. E não é isso, né? E a gente aos pouquinhos conseguir quebrar isso, e é isso, dando liberdade para a paciente, a gente consegue aos pouquinhos ir quebrando esses conceitos.
Uma vez eu recebi uma paciente que ela falou assim, não, o meu oncologista falou que o meu braço é de cristal. Eu falei, não, pelo amor de Deus, seu braço não é. Eu adoro cristal, mas o seu braço não é de cristal, né? Esse excesso de zelo. A Suelen aqui falou que no pós-operatório, as pacientes muitas vezes têm quadros álgicos que limitam o movimento. E aí ela perguntou, ideal analgesia antes da fisio ou vocês indicam a dor como limitante? O nosso protocolo de exercício, como a gente começa já no pós-operatório imediato, geralmente elas operaram ontem, aí elas acordam com um pouquinho de tensão cervical, porque elas não podem virar para dormir. O nosso protocolo de exercício, ele começa exatamente com alongamento cervical, relaxamento de musculatura de trapézio. A gente não faz analgesia antes, e geralmente não é preciso. E elas melhoram depois do exercício, mas a gente começa com exercícios de... O primeiro alongamento é exatamente um alongamento cervical. Exercícios de movimentação para relaxamento de trapézio, exercício de Codman. Então, o nosso protocolo, ele tem uns exercícios que visam exatamente isso, tirar essa tensão para depois a gente fazer o exercício de elevação. Eu não costumo ver uma dor que impeça a nossa paciente de fazer exercício na minha prática clínica. E você consegue? Você vê isso, essa dificuldade, Não, Anki? não é comum a dor aguda no pós-operatório imediato. Às vezes, os pacientes que colocam expansor, o paciente que é muito magrinha, que coloca expansor, às vezes elas têm dor na região da válvula. Mas fora isso, eu não costumo ver muita dor, não. Também não. Aguda, assim, não. Eu vejo dor, né? Sim. Depois, principalmente por parestesia do intercosto braquial. Mas aí é já no pós-operatório tardio. A Érica Molim, ela fala que mobilização precoce com acompanhamento de terapia manual, cuidando da cicatriz, é sucesso no pós de mama. Eu concordo também, Érica. Acho que você Sim, também, né, Samanta? sim, plenamente. Aí tem alguns comentários aqui te elogiando, Samanta. Eu também acho a Samanta Obrigada. maravilhosa, incrível, perfeita. Concordo com todos vocês. A Priscila, ela pergunta para você, Samanta, se nesse grupo de pacientes que ficaram 30 dias mais restrita, que era o seu grupo controle, né, que era o seu grupo rotina, observou as complicações maiores, como fibrose e redução da ADM? A fibrose de coletor linfático, é isso ou fibrose Não, cicatricial? eu acho que é fibrose Fibrose cicatricial, cicatricial. a gente não padronizou a avaliação. Em relação à ADM, no grupo mastectomia, sim. Elas demoraram mais para recuperar a amplitude de movimento. No grupo cirurgia conservadora, não deu diferença entre os grupos. Nas pacientes da cirurgia conservadora, a única diferença foi no que a gente usou o questionário DASH para a função de membros superiores. A gente não teve diferença entre os grupos na função, né, no score do questionário DASH, mas quando a gente fez análise intragrupos, a gente, em comparando o pré-operatório com o PO30, somente as pacientes que estavam limitadas ainda estavam com o score pior. As pacientes que tinham amplitude livre, elas já não tinha diferença entre o score pré-operatório, mas a gente não teve diferença entre grupos. Agora, para esse estudo que foi publicado, para as pacientes de cirurgia radical, mastectomia com implante, elas recuperaram a amplitude de movimento um pouco mais rápido. Tá ótimo. Mais uma certeza, né, de que não precisa, né, restringir o movimento até 30 dias, né? A Priscila que fala que é cicatricial Falou mesmo. cicatricial. A gente não padronizou. Tem algumas coisas, né, que a gente que trabalha com pesquisa, a gente vai vendo, eu devia ter feito isso, aí o estudo já está acontecendo, a gente fala para o próximo, eu também faço. A gente não padronizou, eu vou até falar com a pesquisadora agora que vai fazer o próximo ensaio clínico para a gente fazer uma avaliação cicatricial, que a gente não padronizou a avaliação de deslocamento de prótese. E a gente não teve deslocamento de prótese na nossa pesquisa, mas como a gente não padronizou, não colocou no clinical trials, a gente não colocou esse resultado na Como publicação. desfecho, E né? a gente vai fazer como desfecho também o deslocamento, vai fazer uma avaliação padronizada de deslocamento de prótese para o próximo ensaio clínico. E a fibrose que a Priscila falou, é muito É difícil em protocolo de cicatrização. pesquisa a gente mensurar, Então, Priscila. Fibrose, aderência, retração é de difícil, tecido. é.
a gente não tem um instrumento, né? A gente até tem, né? Você tem como ver o tônus, mas assim, você tem como ver a quantidade de líquido deslocado, mas assim, mensurar isso, a É mensuração que a gente difícil. tem é muito subjetiva. Então é difícil a gente mensurar isso nos protocolos de pesquisa. Por isso que a gente quase não tem Mas nada. geralmente não faz. Eu vou falar para ela procurar, para a pesquisadora procurar, mas realmente é muito difícil. O deslocamento de prótese até dá, eu acho que dá para avaliar. Sim, Né? Você sim, pode é. até fazer um ultrassom de repente, ou mesmo só Uhum. avaliação clínica, né? Você consegue, você pode medir em relação ao externo, por exemplo, enfim, você pode criar alguns pontos, eu acho que dá para mensurar. Agora, a fibrose é muito difícil. Muito difícil. Né? Para protocolar essa avaliação acaba sendo subjetiva, aí você avalia e você não consegue usar para nada que ninguém vai aceitar a sua É avaliação. difícil aceitar a publicação. É. Publicar é difícil, né, Samantha? Não é facinho, não. Sim. Quando as pessoas Vai, veem, ai, volta, vai vai, volta. publicado. Cada vez que aceita, não acredita. Depois de Ai, não tanto tempo. acredito, não, vai mais um revision. Você fala, ai meu Deus, sobre o vídeo. É. Mas eu sempre falo para as pessoas, quando elas ficam desanimadas na primeira recusa, você não se preocupa, não. Meu recorde são 19 vezes. Aí eu vou Que e voltou, bom. na 19ª revista eu consegui publicar, mas eu não Sim. desisto do artigo. Eu vou arrumando, Ah, eu também arrumando, não arrumando. desisto, não. É, o de mastectomia até que foi fácil, né? Foi na segunda. Agora o de conservadora tá mais difícil. É, mas vai, até 19 eu É. aceito. Antes disso, Não, e não. a gente aprende com o que os revisores falam. Sim, aprende muito. É só você ter humildade para mudar o que eles estão pedindo. Sim. Você já fala, nossa, não é verdade? Eu não pensei nisso. Bom, a Renata que fala que na reconstrução a paciente muitas vezes passa muitos dias sem levantar o braço acima de 90 graus. Ela vê muitos plásticos recomendarem um mês. O que você acha, Samantha? É Então, necessário aquilo que um eu falei, mês? eu acho, eu concordava, não que eu concordava com eles, eu não tinha como argumentar com eles, porque, e eu entendi o lado do plástico, porque a gente não tinha publicação, né? Então, acho que hoje a gente pode pegar esse artigozinho e colocar embaixo do braço e falar assim, então aqui, doutor, não aumenta a incidência de complicações e a paciente melhora mais rápido, né? E conversar e tentar mudar. A gente já mudou o nosso protocolo, nossas pacientes que fazem reconstrução, que não seja retalho, a gente já libera amplitude de movimento com 15 dias. Mas eu acho isso, o cirurgião plástico, a gente não tinha como argumentar antes, né? E eu entendia o receio dele, porque se der errado alguma coisa na cirurgia, ninguém vai culpar a física, vai culpar ele. Né? Deu uma deiscência, ficou com uma cicatriz com fibrose. A paciente vai reclamar para ele, então eu entendi o lado dele, mas agora a gente tem essa evidência. E esse realmente é o primeiro estudo prospectivo. Tinha saído no ano passado uma publicação de um retrospectivo com um protocolo parecido. Mas prospectivo foi o primeiro. Então hoje a gente já tem como chegar lá e mostrar esse artigo para ele e falar, olha, e tentar aos poucos mudar a conduta. Eu sei que não é fácil. E eu falo que eu vivo no Matrix, a Unifesp é o Matrix, né? Porque lá a gente faz o que a gente quer. Lógico, com segurança, né? Com responsabilidade, mas a gente tem muita abertura e muita confiança da equipe médica. Mas a gente tem que é um trabalho de formiguinha agora para mudar. É. O Raul, ele é residente lá do INCA e ele está fazendo o TCC dele, né, o TCR, né, o trabalho de conclusão da residência sobre reconstrução. Aí ele pergunta se no seu estudo teve alguma complicação da extrusão ou perda do implante. Não, a gente teve uma. O que que aconteceu? Eu excluía as pacientes que tinham que reoperar antes dos 30 dias, elas foram excluídas. A gente teve uma extrusão que foi excluída do estudo, mas era do grupo amplitude limitada. A gente não tinha limitado. E foi por infecção. Ela teve uma mega infecção com extrusão de prótese e ela foi excluída do estudo, mas ela não estava com a derme livre. Então, Que das sorte, hein? pacientes Que que sorte que foi ela foi randomizada por grupo controle. Então, mas a gente não teve. A Manu está perguntando se libera fortalecimento dos peitorais após a reconstrução e quando. Quando é minha Tá. parte, mas já eu só completei a pergunta dela. Desculpa aí, Ah, Manu. Mas como você é Lá, amiga.
lá na Unifesp, a gente não consegue trabalhar fortalecimento por conta da demanda de pacientes. A gente teve um ensaio clínico da Sinira, que não foi com paciente. Não, ela incluiu tudo. Ela tinha paciente com e sem reconstrução. Eu não lembro. Acho que a gente começou a incluir reconstrução, depois ela não incluiu. Ela excluiu. Ela começou o fortalecimento com um mês das pacientes. Eu estou falando sem reconstrução. Não teve diferença também na incidência de complicações. Ela foi quando faz muitos anos que ela fez esse ensaio clínico e não conseguiu publicar porque foi quando entrou a necessidade de publicação de cadastro nos clinical trials e aí ela não tinha e as revistas não aceitam e aquelas coisas. E não dá para Mas você cadastrar retrospectivamente. não dá, é uma coisa, né? E é aquilo, né? Foi quando mudou e a gente comeu bola e passou. Então, aí esse ensaio clínico ficou, a gente tem um protocolo dela, mas por conta de demanda a gente não consegue. As minhas pacientes particulares, né, lógico, eu vou avaliando caso a caso. Eu começo alguns exercícios de fortalecimento, mas não de peitoral, de trapézio, se ela está com a cicatrização boa com 15 dias, e eu começo o fortalecimento leve de peitoral com um mês. Isso eu, não minhas pacientes particulares. Mas também não tem nenhum ensaio clínico. E eu particularmente acho que para deslocamento de prótese, fazer uma adução vigorosa em isometria, por exemplo, é muito pior do que levantar o braço nos primeiros dias. Mas isso também é achismo, né? A gente teria que pesquisar. Mas parando para pensar em como que a musculatura contrai, eu acho que é pior fazer uma adução com resistência do que levantar o braço. Então, eu vou orientando as pacientes em relação a isso, mas no consultório particular é isso. Eu começo um pouquinho, fortalecimento leve de peitoral com um mês, se a prótese está bonitinha. Tá ótimo. A Germana também, Germana é super querida. Ela está perguntando se o paciente, quando tem deiscência cicatricial, peraí que eu me perdi aqui, peraí. Se tem deiscência cicatricial, o que vocês fazem? Continuam ou não os atendimentos? Porque a culpa da deiscência é sempre da filha. A gente continua, lá a gente continua, tá? E a gente viu que continuar não interferiu na cicatrização das pacientes. A gente tem laser lá, assim, a gente vive no Matrix, a gente consegue aplicar, né? A gente também, é uma ideia também de ensaio clínico que eu tenho para fazer, que agora tá voltando tudo, né? Não sei aí, lá as cirurgias diminuíram, entrou todo mundo em quimioterapia neoadjuvante para evitar internação, para evitar cirurgia. E a gente voltou para nossa enfermaria faz uma semana. Então, as ideias dos próximos projetos estão aí. Mas quando a gente estava com alunos de especialização, todas as meninas estavam fazendo aplicação de laser para cicatrização e a gente continuava atendimento normal. Né? E a gente não tinha problema em relação a isso. Lógico, sempre prestando atenção, como a gente consegue avaliar a paciente pelada, né? A gente via se estava passando ou não a incisão cirúrgica e orientava ela ali. Não, tá ótimo. A gente também, na verdade, assim, por deiscência, eu libero amplitude de movimento até eu ver que o tecido está se afastando, né? Que tem afastamento de borda. E aí eu limito ali. Então, não é 90, não é 120, depende para cada paciente. Mas o que eu vejo, se eu libero a 180 e não tem afastamento de borda nenhum, eu libero também, né? A Mari falou que o médico dela liberou fortalecimento muscular com um mês, mas ela mesma não se sentiu preparada e começou um mês e meio depois. Mas eu acho que com um mês também já dá para iniciar fortalecimento com muita segurança. Não precisa limitar mais do que isso, não. A filha tá aí, falei dela. A Naami, tem um monte de gente super querida aqui. A Alessandra Tessari, tem uma gente querida. Bom, eu fico com medo de mexer e desligar. Aí eu. Eu sou meio devagar nisso também, mas eu tô aprendendo, né? Chegar no final da quarentena, eu já tô totalmente mídia. Não, tá ótimo. Samantha, quer falar mais alguma coisa? A gente ainda tem alguns minutinhos. Então, só para resumir aqui, a questão é, para reconstrução mamária, libera amplitude, com 15 dias é movimento limitado, após 15 dias movimento completo, reconstrução mamária com prótese, né, ou expansor, né? Para as pacientes que não de reconstrução, aí já é o nosso estudo e o seu estudo anterior, libera amplitude de movimento completo desde o primeiro PO. E fica aqui a dúvida, né? Por enquanto, isso assim, só para resumir o que a gente tem de evidência, né? E fica aqui a dúvida
na questão das pacientes com reconstrução com reto abdominal e com grande dorsal, né? Em que momento a gente Uhum. pode liberar amplitude de movimento, que a gente não tem estudos. Na prática clínica, reto abdominal eu libero da mesma forma, né? E o grande dorsal é que eu fico um pouco mais receosa por causa da questão do descolamento parede lateral e o seroma, né? Então, acho que é esse o resumo, Samantha. Acho que sim. Bom, eu acho que a gente aqui não tem mais perguntas, então eu só queria muito agradecer você, Samantha, demais, né? Assim, eu tenho a pesquisa que você fez é super importante, é importante que a gente publique os nossos resultados e é importante que os pesquisadores brasileiros valorizem as publicações brasileiras também, né? Porque a É nossa verdade. população é diferente. Então, eu fico super feliz. Outro dia eu até você estava preparando a aula, enquanto seu artigo, eu fiquei mega feliz, né? Que a gente pode referenciar os nossos colegas e ver a nossa realidade. Então, eu queria que você se despedisse, Samantha. Ai, primeiro, agradecer de novo, Anne, você é uma querida. Você sabe que eu te adoro, que eu te amo. Fiquei muito feliz de aqui falar com vocês, agradecer a presença de todo mundo. E que precisarem, gente, me segue aí, eu mando o artigo se quiserem. O link tá lá, mas se quiserem pedir o artigo, eu mando para vocês. Se Deus quiser, a Anke me animou agora com os 19 negativas do dela para eu continuar. Ele foi mandado de conservador, eu tô esperando. Se Deus quiser, logo sai também, aí eu divulgo com vocês. E é isso, só agradecer, Anke. Adorei estar aqui com Eu só vocês. espero que você não bata o meu recorde de 19, tá? Que você Não, consiga não, eu ficar também muito espero. antes. Mas é meu recorde, tá? Eu não tô esperando ninguém bater meu recorde, não. Porque é muito triste. Não, Mas não é, desista. Essa é a pode questão. deixar. Então tá ótimo. Muito obrigada a você, Samantha, de novo. E obrigada a todo mundo que participou, né? Na verdade, só existe por causa de vocês. Então é legal vocês trazerem também a experiência de vocês. Então foi muito bom. Obrigada e a gente se vê em breve por aí. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau.